Paulo em Direito pelo Mackenzie. Possui MBA em Gestão Tributária e especialização em Tributação Internacional pela ITC Leiden, na Holanda. Foi Head of Projects Global Tax pela KPMG Canadá e está há mais de 10 anos na KPMG Brasil, onde hoje é sócio da empresa. Atua com planejamento tributário para empresas nacionais e multinacionais dos mais diversos setores e para fundos de private equity. Convidamos como painelistas Guillaume Legarret. Guillaume é Head da Toronto Stock Exchange e TSX Venture Exchange, na América do Sul, baseado em São Paulo, onde é responsável por desenvolver e manter relacionamentos com empresas privadas, possíveis emissores e influenciadores da região. Também lidera a estratégia para impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo para o TSX e o TSXV na América do Sul. É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Laval, em Quebec, no Canadá, e possui MBA executivo em Finanças pelo IBMEC, no Rio de Janeiro. Convidamos também Maíra Fonseca Couto, Chief Operating Officer South America na Ethos Asset Management. Maíra é advogada com mais de 20 anos de experiência em direito empresarial, board member e responsável pelas operações da Ethos na América do Sul, atuou na estruturação de negócios e constituição de empresas, joint ventures, associações e na assessoria a investimentos estrangeiros no Brasil. Possui experiência em negociações de contratos, análise de questões tributárias e prestação de assistência jurídica a clientes de diversas áreas do conhecimento, como mineração, telecomunicações, infraestrutura e energia. Convidamos ainda Esteban Fornazar, CFO da Brookfield. Esteban é formado pela Federal do Rio de Janeiro em Administração, pós-graduado em Economia Aplicada pela mesma faculdade e em Economia pela FGV. Atuou por mais de 7 anos na Brookfield Agriculture Group como CFO e está há mais de 2 anos como CFO na Brookfield Brasil. Possui sólido histórico no setor de investimento, atuando em mercados como o Rio de Janeiro e o de Nova York. Também fará parte deste painel Margarita Mota, conselheira expert para exportações América do Sul na Investment Quebec. Margarita é especialista em desenvolvimento de liderança feminina, possui MBA internacional e bacharelado em economia e tem 15 anos de experiência no desenvolvimento de negócios em nível internacional. Além disso, possui experiência em conduzir o comércio internacional, aconselhar empresas e participar de missões comerciais. Está há mais de 2 anos na Investment Canada, como consultora especialista de exportações para a América do Sul. Também fará parte deste painel Diogo Castro e Silva, que é sócio da Finvest desde meados de 2022, sendo CEO da Finvest Clima e líder do primeiro fundo VC de clima e real estate. Entre 2015 e setembro de 2019, Diogo Castro e Silva foi CEO Latam do Grupo Fosum. Durante esse período, Diogo liderou a implantação de cerca de 300 milhões de dólares em investimentos na região. Diogo tem mais de 20 anos em mercado financeiro, tendo passado também pelo Banco Mundial. Foi diplomata do Serviço Exterior da União Europeia, é formado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, com pós-graduação pela Universidade de Londres e IMD. Passamos, então, a palavra ao nosso moderador. Alô? Todo mundo escutando? Todo mundo escutando. Boa tarde, senhoras e senhores.
antes de a gente começar o painel, gostaria só de agradecer o convite de estar aqui mais uma vez como moderador com a CCBC. Gostaria de parabenizar a Câmara pelos 50 anos e pelo evento. Mais uma vez, um evento de primeira linha. Parabéns na pessoa do Ronaldo. Antes de a gente começar também, a gente vai ficar aqui pelos próximos 50 minutinhos. O tema do nosso painel, como foi falado, é investimento, um olhar para os próximos 50 anos. Então, a ideia é a gente usar esse tempo para, de alguma forma, debater perspectivas, características, as relações comerciais entre esses dois países, por que fomentar ou não um negócio, o que a gente espera, o que vem acontecendo, o que acontece hoje, o que a gente espera que aconteça daqui para frente. E sem querer criar expectativa, muito menos colocar pressão, eu vou compartilhar o palco com meus colegas painelistas aqui, assim como aqueles que nos antecederam. São profissionais com bastante experiência na área em que eles atuam. Vocês vão ver aqui, quando eles tiverem a oportunidade de falar, claro, a gente tem pessoas que atuam em diferentes segmentos, com focos em diferentes áreas, de forma que eu tenho certeza que esse painel vai trazer pontos bem interessantes para aqueles que estão nos vendo e ouvindo presencialmente, aqueles que estão nos ouvindo virtualmente. Sem mais delongas, eu vou começar, tenho aqui uma colinha, tenho celular, não estou em WhatsApp, não estou conversando com ninguém, não estou trabalhando, mas eu estou com o celular aqui para controlar tempo, a despeito do relógio, também porque no final a gente recebe perguntas aqui pelo chat, assim como aconteceu no painel passado. E bom ponto, aliás, no final do painel a gente tem 15 minutinhos para perguntas e respostas, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, que ela tem um pouco a ver, né? Quando a gente pensa em investimento, comércio, nas companhias que têm uma cesta de recursos, lógico que a decisão de onde alocar recurso não necessariamente tem uma resposta fácil. Se fosse fácil, talvez a gente sequer estivesse aqui para conversar sobre investimento em diferentes países, relações comerciais. Mas quando a gente pensa onde investir, por que investir, obviamente Brasil e Canadá têm suas particularidades setoriais, econômicas e outros fatores locacionais. Então, a ideia aqui dessa primeira pergunta, eu gostaria de ouvir dos colegas, quais são essas características quando a gente pensa em Brasil e Canadá, né? Quais são esses fatores locacionais e por que, de alguma forma, esses fatores influenciam ou não na tomada de decisão de por que investir em uma jurisdição ou outra, e como que você enxerga, né, qual é que é a razão para você investir no Brasil e ou no Canadá? Eu tinha colocado uma ordemzinha aqui, tinha até combinado com a Maíra que eu ia fazer a primeira pergunta para ela, mas só para seguir uma ordem aqui para não começar a bagunçar, Guilherme, se você puder responder essa primeira pergunta, e aí fica à vontade, claro, se você quiser usar os primeiros minutinhos de maneira objetiva para falar um pouco quem é o Guilherme e a empresa que você representa, enfim, fica à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Sou Guilherme Ligari, acho que já foi apresentado. Eu gostaria de parabenizar a Câmara, a CCBC, por esses 50 anos. Cheguei no Brasil em 2010, então eu acompanhei o crescimento da Câmara desde 2010. Cheguei inicialmente com o National Bank of Canada, agora desde 2019 com a Bolsa de Toronto TSX Venture, para fazer, é bom explicar também qual é o objetivo da Bolsa de Toronto, porque a gente é a primeira bolsa internacional a ter uma presença no Brasil, na América do Sul até. Então, a nossa intenção no Brasil e na América do Sul é de conectar oportunidades com investidores norte-americanos, investidores globais, através da plataforma TSX e TSX Venture. TSX Venture é uma plataforma para realmente crescimento de capital para empresas menores, que é algo bem legal do mercado canadense. Então, para contextualizar isso, é importante mencionar o nosso mercado de 2 níveis, onde uma empresa pode se listar na Bolsa Venture e depois fazer a graduação para o Main Board, TSX, e até chegar até fazer dual listing ou BDR no Brasil. Então, nesse contexto, são setores, eu diria, prioritários e também setores onde Canadá e o Brasil têm muito em comum, o setor de energia renovável, o setor de mineração. Então, é importante mostrar qual é a intenção de uma plataforma de acesso a capital no Brasil
e como podemos ajudar o Brasil também a crescer nível de investimentos nesses setores. Vocês sabem que existe muitos investidores institucionais no Brasil, fundos de pensão, como a Brookfield, que está no Brasil há mais de 100 anos, também investindo. Então, existe já capital institucional no Brasil, muito importante para o crescimento dos projetos, mas tem também um potencial de fazer a listagem de alguns projetos de mineração, de energia, de inovação até, para também facilitar acesso a capital para essas empresas no mercado internacional. Então, o objetivo é de facilitar o crescimento desses projetos através do Equity Capital Market do mercado canadense, e acho que agora todo mundo fala de transição energética, e é um setor muito importante no Canadá, e acho que mineração também é um setor que Brasil e Canadá têm muito em comum. E acho que eu gostaria de destacar também a importância de ter essa plataforma ou de compartilhar as sinergias dos dois mercados. No Brasil, você tem bons projetos minerais para a transição energética. Canadá é um mercado importante para o setor de mineração. E a gente tem na Bolsa de Toronto TSX Venture, até 1.200 empresas de mineração listadas na TSX e na TSX Venture. No Brasil, não é assim. Então, a nossa intenção é de trabalhar com as empresas do Brasil para facilitar esse acesso a capital de crescimento através da Bolsa TSX Venture para Junior Mining Companies e também ajudar a fazer essa graduação no Main Board também. E também a gente, acho que o capital no Brasil está crescendo. Esse capital os investidores brasileiros vão querer participar dessa onda de investimento, de participar da Clean Energy Transition que está acontecendo, investindo em projetos de battery metals, base metals, precious metals. Então, a ideia é de facilitar também esse acesso a capital para empresas menores, através do nosso mercado que é bem regulado. E também ajudar, à medida que a gente vai ver os níveis de investimento no Brasil crescendo para o setor de mineração, vai ser possível também ajudar a fazer o BDR, Brazilian Depository Receipt, das empresas na TSX e na TSX Venture no mercado brasileiro. É isso que a Aura Minerals fez alguns meses ou um ano atrás. Então, isso é um dos caminhos para facilitar acesso a capital, mas a gente representa uma bolsa que tem 160 anos de história, a gente tem market cap de 4 trilhões de dólares. Então, para um país do Canadá com 40 milhões de habitantes, a gente tem um mercado de capitais e um equity capital market muito forte, um dos top 10 markets no mundo. E a nível de capital raise também, a gente levantou 204 bilhões de dólares nos últimos 5 anos. Então, é bom destacar também a força do Canadá a esse nível e o potencial de crescer os projetos do Brasil com esse capital através das plataformas TSX e TSX Venture. Acho que mais para frente vamos ter mais oportunidades para falar disso, mas eu queria só destacar um pouco o objetivo da TSX Venture no Brasil e como no futuro vamos ver essas sinergias entre o Canadá e o Brasil crescendo. Eu não consegui me projetar 50 anos ainda, mas acho que nos anos para frente vamos ver como essas sinergias vão poder ajudar os dois mercados a crescer seu setor mineral e crescer para essa transição energética. Então, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria, igual aos colegas aqui, de agradecer à Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que mais uma vez abraçou aqui a Ethos, não é a primeira oportunidade que estamos juntos. Parabenizá-la pelos 50 anos, agradecer todo o time pela organização e, em especial aqui, também um associado da Ethos, que é a Bridge Partners, através do Alexandre Caldas, que é um conselheiro da Câmara de Comércio. Então, voltando aqui um pouquinho ao tema, eu acho que a apresentação já foi feita aqui, né, no anúncio do painel, com relação à questão dos investimentos, né? Para entrar um pouquinho no tema, só para a gente contextualizar, a Ethos, né, que é a empresa que a gente faz, é uma empresa global, né, de investimento, tá, em Project Finance. Então, o nosso objetivo é justamente estar buscando fazer investimentos em projetos que a gente entende que tem um impacto. E quando a gente fala impacto, a gente está buscando ali projetos que têm a lucratividade do promotor do projeto, mas que também
traga esse propósito, e o propósito é uma contrapartida social também que ele vai realmente abarcar dentro dessa nossa filosofia de investimento, né? Então, nós somos uma empresa privada, ou seja, nós não somos um fundo de investimento, nós somos um banco, e fazemos esse investimento em forma de dívida puramente. Então, eu costumo dizer que a gente une um pouco do melhor dos dois mundos, ou seja, nós não somos um banco que faz um investimento e, em contrapartida, temos aí altas taxas de juros, como a gente vivencia no Brasil, não tanto no Canadá, mas também pelo nosso modelo disruptivo de negócio, também não entramos em operações de equity, ou seja, a gestão do próprio negócio fica na mão inteiramente do promotor do projeto. E é nesse contexto que a gente avalia, faz os nossos investimentos globais, e a gente olha hoje a nossa presença, tá, já em 72 países, com 82 projetos já financiados, e nós temos aí como olhar para esses países, a gente olha e não analisa só a volatilidade econômica de curto prazo, mas sim nós visualizamos o potencial econômico de longo prazo, porque os nossos financiamentos eles têm uma maturidade de 12 anos. Então, dentro desse conceito, quando a gente olha para Brasil e Canadá, apesar de serem dois países com realidades macroeconômicas diferentes, a gente vê uma similaridade também, tanto com relação à extensão territorial, obviamente, são dois países que são produtores de commodities e que também têm aí um espaço muito grande e uma oportunidade muito grande para a gente fazer um investimento, uma necessidade intensiva de capital. Então, quando a gente compara esses dois mercados, nós vimos aí realmente projetos que, conforme o Guilherme até já colocou nos painéis anteriores, que demandam capital para projetos que estão tratando aí de inovação, tecnologia, de projetos de energia, infraestrutura e recursos minerais, o que nós temos aí também em comum entre os dois países. Então, a gente vê realmente essa oportunidade. Quando a gente olha, por exemplo, os números, né, a gente está falando aí no Brasil, em termos de infraestrutura, que o déficit, né, uma lacuna de investimento de 800 bilhões de dólares de investimento, e essa lacuna ela só seria preenchida se nós alocássemos 3,7%, por exemplo, do nosso PIB até 2040. Então, a gente vê uma oportunidade, as empresas privadas podem contribuir para esses investimentos e não só deixar nas mãos do próprio governo. E, de igual maneira, a gente trata também, e pode trazer aqui um exemplo de energia renovável, que hoje está em grande evidência também, que, segundo aí recentemente a Bloomberg publicou, nós temos aí uma estimativa de investimento nesse setor de 300 bilhões de dólares para que a gente consiga aí suprir essa demanda de projetos. Então, nessa linha, a gente vê realmente que há um espaço para empresas do mercado financeiro privado para estar realmente fazendo esses investimentos que são necessários, acho que para ambos os países, que seriam interessantes. E quando a gente fala em termos de projetos hoje, um pouco aqui do que a Ethos já tem feito no Brasil, nós já temos alocados aí somente em 2023, 100 milhões de dólares, projetando aí mais 261 milhões de dólares para esse ano, com um budget até 2024 de 1,9 bilhões de dólares de investimento. Isso tudo para contribuir para o que o Brasil tem de expectativa de receber o investimento externo, né, que para esse ano de 2023 está aí em torno de 90 bilhões de dólares enquanto investimento de empresas estrangeiras no Brasil. Então, isso tudo demonstra aí a atratividade do mercado brasileiro com relação a esses recursos que estão no exterior. Obviamente que a gente tenta trazer e traz para o Brasil esse recurso com taxas mais baixas e mais atrativas, de maneira a fomentar a economia. E temos também visto aí um movimento interessante de projetos que nós estamos recepcionando no mercado brasileiro, cujo investimento é no Canadá. Projetos esses de mineração.
Nós temos um projeto muito interessante também de reciclagem de material, que é um projeto no solo canadense, e a gente tem visto também e olhado com bons olhos alguns investimentos em parceria com fundos de pensão canadense ou empresas, né, financeiras canadenses que vêm para cá, no formato de private equity, onde a gente consegue complementar os investimentos nos projetos que já estão em andamento, diminuindo a alavancagem, né, dos próprios fundos. Então, a gente consegue não só, né, suprir essa necessidade de capital de maneira direta, mas também a gente consegue entrar com essa parceria com empresas canadenses. E isso eu acho muito interessante, porque a gente vem aí, tá agregando, né, o nosso modelo financeiro ao que já existe e também está alcançando os objetivos que eu acho que é comum de todos. Hoje nós também estamos vivenciando e conseguindo visualizar muitas empresas brasileiras que estão demandando capital para se instalarem no Canadá, porque o Canadá, hoje, ele se tornou um país que é uma porta de entrada para a América do Norte, para muitas empresas, principalmente aí no setor de bebida, alimentação, mineração, energia e tecnologia, porque o Canadá hoje tem realmente uma mão de obra tecnológica, uma expertise que o Brasil tem olhado aí mais atentamente para esse mercado. Então, é nesse contexto, Henrique, que eu acho que a gente pode dizer que o mercado canadense e o brasileiro, eles têm similaridades, têm atratividade para os nossos investimentos e tem espaço para isso, né? Eu acho que temos bons projetos e temos olhado isso e intensificado, inclusive, as nossas operações e tentando expandir, não só no Brasil, que hoje a gente, apesar de ser uma empresa recente aqui, né, a nossa atuação no mercado brasileiro, nós já temos 19 projetos só aqui, mas no Canadá também, porque nós entendemos que é um mercado muito promissor e que, apesar dos incentivos, subsídios e no sistema financeiro avançado que tem no Canadá, ainda há espaço para o nosso tipo de investimento. Eu acho que dava para pensar vários pontos que você falou para a gente ficar discorrendo aqui muito tempo sobre esse tema, né? Mas algo que invariavelmente aparece nas conversas é mão de obra qualificada no Canadá e cada vez mais o Canadá como porta de entrada para facilitar uma plataforma de investimento para os Estados Unidos. Bem interessante. Obrigado, Maíra. Esteban, se você puder comentar também na Claro. linha. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado à Câmara pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nesse painel. Falando um pouquinho da Brookfield, a Brookfield é uma gestora de private equity global, né? São mais de 800 bilhões de dólares em recursos administrados em vários países e continentes. O foco em ativos reais, né, ligados à economia real, energia renovável, infraestrutura, properties. E no Brasil, a gente segue a mesma linha. Então, a empresa administra aproximadamente quase 40 bilhões de dólares hoje no Brasil e tem uma exposição de longuíssimo prazo, né, como foi comentado. São mais de 100 anos no Brasil. Começou com uma JV entre Brasil e Canadá para fundar o transporte de bondes, né? Ou seja, uma história bem curiosa e que remonta a um prazo muito longo e mostra como a empresa tem feito coisas e investido no Brasil há muito tempo. Falando um pouquinho dessa sua pergunta, Henrique, eu acho que é muito boa no sentido de que quais são as características, as fortalezas de cada país. Assim, falando um pouquinho de Brasil, especificamente, eu acho que o Brasil tem, obviamente, uma base de recursos naturais inigualável. Acho que esse é o primeiro atributo. Instituições muito fortes, né? A gente vê o valor disso ao longo do tempo. E tudo isso, né, se congrega também para completar respeito a contratos. São 3 características que são muito fortes que a gente vê no Brasil. O Canadá, obviamente, tem essa mesma característica nesse quesito. Outro item, obviamente, expandindo um pouquinho a questão dos recursos naturais. A gente tem uma pauta enorme, obviamente, de
commodities e produtos básicos, passando por agricultura, papel e celulose, enfim, todos os minerais possíveis e uma pauta de petróleo crescente ao longo do tempo, que acho que diferencia fortemente o Brasil e também o Canadá também com a sua pauta exportadora de recursos naturais, mas uma característica que o Brasil se sobressai nesse contexto, e acho que né, legal de a gente comentar num fórum como esse, a questão de oportunidade de investimento em infraestrutura, né? Assim, pelo nosso estágio de desenvolvimento vis-à-vis outros países, acho que a gente tem aqui como foi dito pela Maíra também, um potencial enorme de investimentos no Brasil. A Brufid olha isso, outras gestoras também olham isso. Acho que é uma oportunidade enorme que, se bem desenvolvida, claramente um vetor de crescimento para o país a longo prazo. Acho que assim, a gente ao longo do tempo tem feito o nosso dever de casa como país. Reformas importantes foram feitas ao longo dos últimos anos. A gente teve reforma trabalhista, reforma da Previdência, concessões importantes foram feitas também no Brasil, marcos regulatórios que favoreceram vários setores onde a gente atua, onde a gente está olhando. Então, assim, foram passos importantes, e acho que também o Brasil aprendeu o que pode e o que não pode fazer ao longo das décadas, né? A gente teve esse grande aprendizado com tantos ciclos, né? Então, hoje a gente sabe da importância de manter a inflação sob controle. A gente vê o mundo hoje nessa confusão inflacionária. A gente, no Brasil, um dos países que mais rápido agiu, sabe das consequências terríveis que um ciclo inflacionário descontrolado traz. Então, a gente aprendeu isso a duras penas, aprendemos outras coisas que são muito importantes, como ajuste fiscal, manter as contas do governo em dia, e principalmente eu acho que também o incentivo ao capital privado, né? Acho que o Brasil tem essa característica de saber a importância que tem o capital privado, o capital estrangeiro, na promoção do desenvolvimento sustentável de um país, né? Que não pode depender apenas de recursos governamentais que são finitos. Então, assim, vou fechar dizendo que eu acho que se o Brasil consegue consolidar essas boas bases, né, com novos passos nessa direção, acho que a gente tem um potencial muito grande para ser explorado. Legal, obrigado, Esteban. Margarita, se você pudesse comentar também a mesma pergunta, acho que estou curioso até para ouvir um pouco você, porque você tem um viés um pouco mais importação, exportação, então, por favor, fica à vontade. Com certeza. Mas primeiro, gente, como a Cecília, eu não sou brasileira, mesmo se sou fã, apaixonada pelo português, então eu faço questão de falar em português, vocês me desculpam se eu falo errado, se não falo direitinho, não, se eu falo portunhol, vocês me desculpem, tá? Porque eu faço questão de falar português. Dito isso, vou dar uma relaxada, vou começar a falar, responder a pergunta. Nossa, muito contente, uma honra estar aqui hoje com vocês. Parabenizo a CCBC, um parceiro de sempre, pelos 50 anos. Bem relevante ter a possibilidade de prestigiar este evento, que para nós é a concretização de uma colaboração muito longa. Parabéns também pela notoriedade da Câmara. Toda pessoa que mexe com comércio internacional no Canadá conhece a Câmara, conhece o Pablo, por exemplo, bem ativo sempre no Canadá, conhece o Stefan também lá no Quebec, então, bem legal ter essa parceria com a Câmara. Aproveito também para agradecer a equipe do escritório do Quebec aqui em São Paulo, quem me ajudou, me apoiou muito pela participação hoje aqui, então, muito obrigada aos colegas. Eu trabalho para o Investissement Quebec, então, meu rol é principalmente acompanhar as empresas que têm projetos de exportação, né, em América Latina. Eu, personalmente, estou especializada na América do Sul, e o Brasil é um mercado prioritário para nós. Para nós, o mercado brasileiro é um mercado assim, bem relevante. Então, hoje, eu trago um olhar bem focado no comércio internacional, que é o meu forte, vamos falar assim. Eu tenho muito tempo já trabalhando no comércio internacional, trabalhando para fortalecer os laços comerciais entre Canadá e América Latina, agora precisamente especializada no mercado brasileiro. Como a gente falou ontem, meus colegas aqui do painel têm falado também, as economias
dos dois países são muito parecidos, né? São dois países muito grandes, né? A extensão do território é gigantesco. Temos também uma economia que é baseada na explotação dos recursos naturais. Temos também economias que são baseadas no conhecimento e inovação. Então, dá para trabalhar junto, dá para fazer parceria, dá para dar uma repensada, assim, nas relações comerciais que a gente tem. Achei muito interessante o painel anterior, porque facilitou muito minha tarefa, porque temos a oportunidade de escutar a Genetec, empresa muito orgulhosamente quebequense. Tivemos também a oportunidade de escutar falar o Dr. Ramiro, com quem temos uma parceria também muito importante na área de inovação. Para nós, o Brasil é um mercado muito importante, mas muito importante mesmo. Temos muito respeito também pelo mercado. Conhecemos a importância dos setores. É uma economia bem robusta, bem diversificada. Nós também temos lá em Quebec uma economia diversificada e robusta, mas onde a gente tem a ganhar é na parceria. Eu fico sempre lembrando que, além do comércio internacional, além dos modelos mais tradicionais, né, de venda e compra, de abordagem mais tradicional do comércio, a gente tem que focar nas parcerias de inovação. Eu acho que lá, Quebec tem muito a oferecer. Eu acho que também, o Brasil também, com parcerias de inovação. Acho que as tecnologias aplicadas é um fator mais diferenciador que a gente tem, vai estar bem presente, né, no ADN dos empresários quebequenses. Temos trabalhado muito no desenvolvimento dos ecossistemas. Isso acho que é bem canadense mesmo. O pessoal da Alberta também falou da importância dos ecossistemas de inovação, a parceria mesmo entre o governo, academia e indústria, mas nós temos, além disso, parceria com startups, parceria também com outras instituições relevantes, temos também parceria com organizações internacionais. Então, é bem um ecossistema bem robusto também de inovação. A gente se apoia muito neste ecossistema para desenvolver os outros setores, né, da economia, bem focados na utilização destas tecnologias mais transversais. Exemplo, a gente falou amplamente da inteligência artificial. Canadá é um dos líderes no desenvolvimento da inteligência artificial. Quebec é o hub mundial da inteligência artificial. Temos o MILA, que é o Instituto de Desenvolvimento de Machine Learning mais importante do mundo. Nós temos mais de 600 cientistas de dados, doutorados em inteligência artificial, trabalhando na pesquisa de inteligência artificial. Então, é muito legal ter essa oportunidade de ter setores tão relevantes para a economia de hoje, tecnologias associadas na transformação digital. A gente sabe, agora é indispensável. A gente não pode não pensar em transformação digital. A gente tem também, compartilha os desafios de mudanças climáticas. A gente tem tecnologia que está aplicada à diminuição das pisadas de carbono, diminuição do impacto do meio ambiente, né? Então, a gente pode ajudar na transformação da economia também, de muitos setores da economia brasileira, que são bem relevantes, exemplo, a mineração, para facilitar essa diminuição de impacto meioambiental. Então, é isso. Eu quero que vocês lembrem que o Quebec é um parceiro relevante para o Brasil, que temos oportunidade de trabalhar junto, tanto apoiando empresas quebequenses que têm vontade de se implantar aqui no Brasil, facilitando os investimentos, ajudando eles em toda a jornada, né, de investimento, de implantação aqui em Brasil, mas também ajudamos as empresas brasileiras que têm vontade de investir lá no Canadá. Então, a gente faz essas duas coisas. Eu, pessoalmente, tenho esse olhar, como eu já falei, mais focado no comércio internacional, então posso falar mais, meu dia a dia é o acompanhamento das empresas, e mesmo as pequenas e médias empresas também têm como estratégia de acesso ao mercado, ter uma parceria com um parceiro local e também de implantar-se aqui para aproveitar o talento
diversificado, aproveitando também a economia bem robusta que vocês têm e aproveitando também o desenvolvimento de novos ecossistemas. Então, é isso, a gente está muito focado nessa área das tecnologias aplicadas. Acho que o pessoal já falou muito dos setores relevantes da economia, não vou falar mais, mas nossas tecnologias são mais transversais, são aplicáveis a todos os demais setores da economia, que são bem relevantes para o fortalecimento das relações comerciais e de investimento entre os dois países. É isso. Maravilha. Obrigado, Margarita. Diogo, se você me permite mudar de tema, só pensando no tempo aqui, e aí eu queria ir para um tema que a gente estava conversando ali em paralelo, mas só para contextualizar, acho que todo mundo, se for parar para pensar e para falar sobre isso, vai ter um exemplo que viveu, né, um exemplo empírico ali sobre esse tema, né? Recentemente eu estava em uma reunião, a gente estava falando sobre remodelamento de negócio, estava redesenhando malha, enfim, e o cliente fez um comentário dizendo, olha, meu fornecedor me deu 5 anos para incorporar critérios ESG no meu modelo de negócio, senão ele vai parar de me fornecer material, né? Até achei 5 anos bastante, considerando que faz tempo que esse tema está na pauta. Mas eu queria trazer aqui para a discussão, e aí eu também não vou dar spoiler do que o Diogo falou, claro, como que na experiência de vocês, né, pensando nas particularidades do negócio, fundos de pensão, assets, ou o seu dia a dia enxerga esse critério, esses elementos ESG sendo incorporados no negócio para fins de tomada de decisão. E aí, Diogo, se você puder começar, por favor. Eu estava pensando ser o único aqui a falar em inglês, mas vai o meu sotaque. Apesar de eu já estar aqui há 14 anos, o sotaque não foi embora. Bem, essa questão estávamos falando exatamente, só para fazer uma apresentação muito breve, a Fininvest Clima quer ser um pouco... Eu já trabalho no setor financeiro toda a vida, mas a Fininvest Clima pretende ser uma gestora indo do líquido ao ilíquido só na vertical clima, entendendo aqui o líquido como créditos de carbono, que infelizmente são falados todos os dias, mas não são uma classe de investimento ainda, ou seja, há transações sendo feitas, mas não é uma classe de investimento. Eu acho que vai ser, acho que o Brasil vai ter aí um papel muito importante, mas não estamos aí. Então nós começamos do lado ilíquido, fazendo o primeiro fundo no Brasil focado na descarbonização do setor do real estate. O setor do real estate é 40% do problema de pegada de carbono, se a gente dividir grosso modo 20%, metade disso na cadeia construtiva e a outra metade na operação imobiliária. E não vai ter resolução, a questão climática, nenhuma meta vai ser atingida sem tocar no setor do real estate. Esse é como nós enxergamos a questão. E isso tem um impacto, e o setor do real estate tem um impacto transversal em toda a economia. E tem um efeito patrimonial, por exemplo, gigante em toda a economia. Basta pensar, por exemplo, a proporção de ativos conectados com real estate no mercado de crédito, por exemplo, ou no mercado de ações. Então, hoje, nós estávamos falando há pouco com o Henrique, eu estava dizendo que a questão climática ela não está no futuro, ela está no presente. Ela está acontecendo agora. E os efeitos estão acontecendo agora. Vejam, não é só a questão... Ao longo da história, muitos eventos que a gente olha no passado foram relacionados com o clima. Não teria havido vikings passando na Europa sem uma mini idade do gelo na altura. Isso mudaria a história da Europa toda. Não teria havido religião islâmica sem a grande peste justiniana, e essa foi ligada ao clima. Então, os eventos estão acontecendo agora, eles têm impacto hoje. E, por exemplo, basta pensar que hoje um residente na Flórida, na Califórnia, não consegue renovar o seguro residencial. Então, isso é um evento que está acontecendo hoje. Ele não está acontecendo amanhã. E a prazo,
vamos ter outros efeitos na economia em cascata. Eu acho que há um grande... A frase, eu já não sei quem é que fez a frase, a gente viveu muitos anos no mundo do just in time, não é? Da eficiência. E hoje é o mundo do just in case. Porque, na verdade, just in case, alguma coisa se vai passar. Seja ela risco geopolítico, seja ela questão que eu estava falando, a questão climática. Então, isso gera um deslocamento patrimonial, económico. Isso não é tudo ruim. Isso é também a oportunidade. Agora, gera grandes efeitos na economia, nos balanços das empresas, e isso vai gerar oportunidades. E, nesse sentido, e pegando no início da questão, o Brasil tem, e é essa a nossa perspectiva, tem uma vocação natural, como é óbvio, e não é só a questão da Amazónia, mas tem uma vocação natural nesta economia. O Canadá tem por ser uma economia algo parecida e por ser um ambiente regulatório de mais fácil manejo, o Canadá e a Europa são gateways naturais da economia ambiental, que ela origina ativos aqui no Brasil e você precisa de colocar lá fora. O ambiente regulatório nos Estados Unidos é complexo de você mexer, é uma jurisdição mais... Até porque a questão política nos Estados Unidos ela dificulta ajustes rápidos no ambiente regulatório. O Canadá é muito mais friendly nisso, a União Europeia também, são ambientes regulatórios mais velozes que depois acabam por criar standard internacional. E então essa é uma ligação que eu, olhando para a frente, vejo muito do Brasil gerar ativos, que o Brasil aí... comecei por dizer que os créditos de carbono não é uma classe de investimento, mas vai ser uma classe de investimento, mais tarde ou mais cedo, e ela gerar ativos que depois, de facto, na ligação com o Canadá, que entende desses ativos, e a União Europeia. Então, era um pouco, pegando as duas perguntas, um pouco o que eu gostaria de colocar. Maravilha. Parabéns à Câmara e obrigado pelo convite. Obrigado, Diogo. Esteban, se eu puder passar para você, porque depois vou ter uma perguntinha específica que eu gostaria que a Margarita comentasse, mas voltando a um tema, né, pensando critérios ESG, como que a Brookfield tem pensado esses critérios e incorporado as 3 letrinhas ali nas suas tomadas de decisão, né? Claro. Bom, a gente acredita fortemente que empresas que não abraçarem essa causa, né, vão ter muita dificuldade de se viabilizar a longo prazo, né, assim, seja por pressão da sociedade, né, do mercado, dos acionistas, enfim. Então, é um tema realmente vital, né? E é um tema que está no sangue da Brookfield há muito tempo, né? Desde o due diligence no ativo que a gente vai fazer, até o período todo que esse ativo vai nos acompanhar, até o desinvestimento, né? O que você deixa de legado naquele ativo para a comunidade onde ele faz parte, né? Qual o legado que aquilo deixa em termos de ESG. Então, assim, é um tema super relevante que a gente entende que nos acompanha e a gente vem fazendo muita coisa nesse sentido há muito tempo, e só com alguns exemplos assim, anedóticos que exemplificam um pouco isso que a gente vem fazendo, né? Assim, todo o nosso parque de torres comerciais é praticamente toda certificada em LEED, né? Que é uma certificação muito forte em termos de reuso da água, eficiência de consumo de energia elétrica, resíduos sólidos, enfim. A gente é um operador forte de real estate globalmente, então, como o Diogo comentou, realmente o real estate é um setor que emite, né, se você consegue ter um equilíbrio nisso, é super importante. E outro setor que a gente é muito forte é, obviamente, a energia renovável. A energia renovável é um setor que a Brookfield, né, e usando o nome antigo da Brookfield, a Brascan, globalmente investe há décadas, né, em energia renovável, inicialmente em
hydropower, hoje em dia também hídrico, solar, eólico. Então, assim, é um tema que é muito forte historicamente na Brookfield, geração renovável. E hoje em dia tem uma vertente adicional nessa área que é uma nova classe, né, que é de ativo de transição que a Brookfield está criando, que é exatamente o fundo chamado BGTF, que teve um super sucesso quando a gente captou. Ano passado levantou 15 bilhões de dólares, e o mandato dele é ajudar empresas, né, na transição energética, empresas que são intensivas em emissão de carbono, ajudá-las de forma criativa, inteligente e prática a fazer essa transição o quanto antes, né? Além de, obviamente, atuar muito em projetos de desenvolvimento, né, de energia renovável. Então, são 2 exemplos que mostram um pouquinho de como é que a gente vem atuando e como é que a gente tenta estar sempre um pouquinho à frente do processo em ESG. Então, bem legal. Você falou um ponto que bate com o que o Diogo comentou também bem a passar quando a gente estava conversando. Quando você pensa em laje comercial, empreendimento comercial, é comum hoje em São Paulo, não sei se comum é a palavra mais apropriada, mas vez ou outra você vê o selinho ali no prédio de que ele é um prédio sustentável, né? Então, quando a gente pensa no E ali, você começa a ver isso cada vez mais nos prédios, mas o que a gente estava falando, na verdade, provocação do Diogo, é em que medida daqui para frente, quando você for fazer um valuation dos seus ativos, em que medida a falta de um selinho desse, de fato, joga seu valuation para baixo ou não. Seja lá na frente ou hoje em dia já, né? Você acha que você tem um ativo que vale X, mas na verdade vale X menos qualquer coisa, porque você não é um prédio sustentável, né? É só uma ponderação, achei interessante o Diogo ter comentado isso. Maíra, se você puder comentar também como que você vê esses critérios ESGs no que diz respeito à tomada de decisão, isso seria legal. Não, perfeito, Henrique. Bom, com relação a ethos, eu acho que muito antes, né, de nós estarmos com essa evidência das 3 letrinhas, né, nos nossos 12 anos de financiamento de projetos, nós sempre observamos e abraçamos projetos que estavam justamente obedecendo esses critérios, né? Então, nenhum projeto que nós temos hoje de investimento total ou que nós analisamos uma submissão para avaliar o investimento nesses projetos, a gente não deixa de olhar para as questões de ESG, ou seja, é um critério sem o qual nós nem apreciamos esse tipo de projeto. E aí vai um pouco de encontro do que nós estávamos falando no começo da nossa conversa, né? Ou seja, as empresas que não estão olhando por esse lado, elas já vêm perdendo aí em termos de competitividade, não só no mercado, mas também em termos de investimentos, né? Então, empresas como nós já não apreciamos tipos de projetos que não tenham essa observância. Nós podemos, assim, eu posso até colocar aqui para vocês internamente, quando um projeto ele entra dentro da ethos para análise, nosso departamento de crédito e risco, 8,5% do peso da nossa tomada de decisão por investir ou não, ela passa por esses critérios de ESG. Então, é um peso relevante, tão relevante quanto a análise financeira que a gente faz do projeto em si, a análise desses critérios que estão sendo observados por nós. E quando a gente fala um pouco ali também de emissão de carbono, que é uma preocupação aqui que foi trazida pelo painel, nós também temos uma linha que a gente chama de incentivo, que é uma iniciativa da ethos, de conceder para esses promotores de projetos, para esses projetos que realmente atingem essa meta, uma redução de 0,5% na taxa de juros que a gente cobra do retorno do pagamento. Então, isso tudo a gente vem trabalhando para justamente incentivar essas práticas e nos tornar também uma empresa financeira que realmente está preocupada, né, com a sustentabilidade e com todas essas questões. Nós temos aqui, até para trazer um pouquinho a título de exemplo, para não ficar enfadonho e citando vários projetos, nós temos um no Brasil que nós fizemos um investimento recente no sul do país, onde é uma fábrica de pallets e toda a serragem produzida naquela região ela é aproveitada nessa empresa que hoje já está exportando, inclusive,
para os países europeus e traz não só essa preocupação ambiental, mas também geração de emprego, renda, muda todo um entorno naquela região e a gente sente o impacto desse projeto no sul do país. Por outro lado, nós temos um projeto também recentemente financiado no Canadá, que é o Plastic Bank, onde todos os recolhimentos dos plásticos que hoje são jogados nos oceanos ou que estão disponíveis, eles são recolhidos e são reciclados. Então, a gente financia esse projeto no solo canadense, que vem trazendo também oportunidades aí de empregos, né, dos coletadores e trazendo toda uma consciência social acerca do tema. Então, eu acho que muito mais, vai até além, né, das 3 letrinhas, passa também pelo exemplo que nós estamos tentando passar e deixar para as próximas gerações. Bem legal, bem legal. Guilherme, se você pudesse dar uma perspectiva, talvez seja uma perspectiva um pouco diferente, mas como que o ESG tem ou não impactado a TMX no dia a dia? Obrigado. Claro, para nós, ESG é tudo. Não faz parte dos listing requirements. Por exemplo, para listar uma empresa de mineração, você precisa de boa equipe de gestão, resultados financeiros auditados, como você sabe, comprovar também a qualidade dos recursos minerais através do relatório 4301, que é realmente no centro da integridade do mercado canadense. Mas quando a gente quer apresentar um bom projeto para um banker, um CPC founder do mercado canadense, a gente precisa desse relatório ESG. E setor mineração, historicamente, foi um precursor na redação, na produção de Sustainability Report. Acho que tem 95% dos emissores de mineração, do setor de mineração, dos emissores na TSX, TSXV, que tem esse relatório de sustentabilidade. Então, isso é bem central. Mas é importante mencionar também que investidor institucional no Canadá representa um mercado de 6 trilhões de dólares. AUM, de fundo de pensão, de asset managers no Canadá, 6 trilhões de dólares. Então, obviamente, empresas maiores vão poder acessar esse capital, que vai ser muito importante, mas tudo que é no Junior Mining Sector, tudo que é no TSX Venture, vem de investidores, pessoa física. Então, é importante também mostrar que no Canadá tem 39% da população que investe em ações. Então, isso é uma diferença com o Brasil. Eu sei que no Brasil está crescendo, esse número de CPFs na Bolsa está crescendo a mais de 4,5 milhões de pessoas de CPF em 2022, mas esse número vai crescer. Então, isso para dizer que ESG não é só para investidor institucional, é para investidor também retail, não só no Canadá, mas no mundo inteiro. E tem uma previsão também que o capital retail em 2030, acho que vai ser cerca de 60% do capital para empresas listadas que vai vir de equity capital global, vai ser de pessoas físicas. Então, esse número é muito importante. Então, o que a gente faz na Bolsa para facilitar essa divulgação? Porque eu falei que não é prescritivo, é para ajudar na divulgação. Então, a gente tem uma equipe que faz o Growth Accelerator Program da Bolsa TSX e TSX Venture para acompanhar as empresas nessa divulgação de ESG. Então, para nós é uma questão de ajudar nessa divulgação. A gente tem um site, vocês podem ver também, ESG 101 da Bolsa de TSX. E é muito interessante ver como que as empresas estão também crescendo e também ter ajudado do nosso Growth Accelerator Program para fazer essa divulgação. Então, acho que é um bom sinal também para o investidor brasileiro de que existe na Bolsa de Toronto essas normas ESG. Obrigado, Guilherme. Estou olhando aqui, estão chegando algumas perguntas no chat, a gente ainda não começou, mas por favor vão mandando perguntas, mas o Bruno Puccini, eu não sei se é assim que lê, mas se não for, desculpa, mas ele já antecipou aqui uma pergunta que eu queria fazer para a Margarita, né, sobre um tema que é um tema que gera muita expectativa, aqui na Câmara mesmo a gente, vez ou outra, ou quase sempre, a gente acaba discutindo, que tem a ver com o acordo, ou um potencial acordo, né, Canadá-Mercosul. Eu só vou ler a pergunta aqui, queria saber dos palestrantes quais setores eles acreditam que serão mais beneficiados, e a pergunta que eu queria fazer para você, Margarita,
qual você acha que seria o impacto, né, advindo de uma assinatura de um contrato, de um acordo, Mercosul-Canadá, e aí, já emendando no que o Bruno falou, que setores você acredita que seriam aqueles mais impactados por esse acordo? Perfeito. Acordo, contrato, quase a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Tem muita expectativa, né, lá no Canadá com a assinatura desse acordo, porque, como eu já falei, o Brasil é um mercado muito relevante para o Canadá. O Brasil é o terceiro maior parceiro nas Américas, depois dos Estados Unidos e do México. É o primeiro parceiro comercial na América do Sul. Os investimentos e o comércio têm crescido constantemente nos últimos anos. Tem dados bem expressivos. Se a gente fala do comércio totalizado, né, de mercadoria, no último ano, em 2022, entre o Brasil e o Canadá, a gente fala de mais ou menos 12 bilhões de dólares. Se a gente fala de fluxos de investimentos, ou do Canadá para o Brasil, a gente fala do dobro, 24 bilhões. Então, a gente está falando de verdadeiramente um mercado bem relevante, tanto para as exportações canadenses como para o investimento. Desde o ponto de vista do comércio internacional, um acordo bem relevante com o bloco Mercosul, é um bloco que representa quase 300 milhões de consumidores, com um PIB extremamente relevante de quase 3 trilhões de dólares. Então, é bem relevante como mercado, né? E a gente também olha este acordo como uma janela pela diversificação das exportações. Acho que um objetivo bem importante do governo canadense, poder oferecer às empresas a oportunidade de diversificar as exportações. E o mercado do Mercosul representa um mercado em crescimento, um mercado bem sólido. Eu já falei de como a gente enxerga o Brasil como um parceiro bem relevante, tanto para o comércio como para a inovação. Então, é isso, a gente tem muita expectativa com a assinatura deste acordo. Onde a gente está? A gente já começou as negociações do acordo, começou mais ou menos em março de 2018. A gente já tem 7 rodadas de negociações feitas. A última aconteceu em agosto de 2019. A 8ª rodada de negociação estava marcada para março de 2020. Vocês se imaginam que a Covid foi um freio às negociações. E logo depois a gente não tem falado mais. Então, ainda a gente tem lá a expectativa de ter a oportunidade de de firmar o acordo, de poder ter esse acordo na aplicação, porque a gente considera que é bem relevante. E não só desde o ponto de vista comercial, temos o objetivo de aumentar as exportações canadenses para o Brasil, mas também, fazendo aqui o gancho com o tema que a gente estava falando justo agora, das 3 letrinhas, né? A gente olha, o Canadá olha o comércio, mesmo assim como uma parceria, né? Então, se o Canadá fosse uma empresa, né? O Canadá teria certificação ESG, né? Teria lutado muito por isso. A gente acha que a cultura da empresa canadense muito assim mesmo, bem emprenhada da importância do desenvolvimento sustentável, a importância da diversidade, né? A importância da governança das empresas, tudo mais. Então, acho que para o Canadá, um segundo objetivo é trazer também com o acordo um olhar bem progressista do comércio internacional. Então, o que a gente quer com o acordo é ajudar os parceiros comerciais também a implicar-se, né, dentro deste movimento. Então, não só tem temas comerciais, tem temas também de diversidade, tem temas também de sustentabilidade, proteção do meio ambiente, tem temas bem progressistas também, da inclusão de gênero, também da inclusão das pequenas e medianas empresas, da diversificação econômica, tudo mais. Então, é isso, favorecer esses intercâmbios, favorecer essas conversações e favorecer também essas parcerias que a gente pode desenvolver.
Principalmente, eu falo dos setores que a gente espera que vão ser mais beneficiados, além, né, de beneficiar a economia como um todo, os parceiros comerciais como um todo. Acho que, sem lugar a dúvidas, os setores da maquinária, os setores das tecnologias, os setores que são mais bem taxados, que têm taxas de mais ou menos 35%, como o setor de automóveis, o setor aeroespacial, o setor de maquinária e equipamento, né? Que são setores também interessantes para a economia canadense, né? Então, todas essas taxas, né? A gente vai ver uma redução gradual dessas taxas, é interessante, né? Para favorecer o comércio internacional. Mas, além disso, também tem a possibilidade, né? De ter esse olhar diferente do comércio internacional, de ter esse olhar inclusivo, esse olhar também que está na parceria com os outros países para ajudar eles a entrar na onda também da proteção do meio ambiente, da inclusão, de favorecer também os direitos dos trabalhadores. Então, é um olhar bem mais amplo que só o fato de favorecer o intercâmbio de mercadorias. Acho que isso é bem relevante para o governo canadense e bem relevante também para Quebec, porque a gente acredita muito nisso, né? Na parceria, na inovação, e o fato de juntos progressar e juntos ajudar a favorecer a proteção do meio ambiente. Então, acho que esse é um dos aspectos mais relevantes do acordo. A gente torce para que a gente possa finalizar o acordo, a conclusão do acordo, a assinatura, mas a gente ainda não sabe. Acho que se a gente tem uma bola de cristal, a gente poderia ter uma precisão sobre a data da assinatura, mas ainda a gente não sabe, a gente está torcendo muito, é muito relevante mesmo para o governo canadense, então esperamos que esse acordo possa estar em aplicação proximamente. Legal. Bruno, não sei se respondeu, se não respondeu, manda um WhatsApp aí, eu acho que respondeu, mas fica à vontade. A gente está caminhando para os finalmente. Eu vou inverter um pouco a ordem aqui das perguntas, tem outras perguntas que eu queria fazer, mas talvez, Diogo, se pudesse ouvir um pouco de você, e aí, conforme se o tempo permitir, a gente vai passando para os demais painelistas. Muito se falou, né, até no convite aqui para o evento, tem bastante dados sobre o comércio Brasil-Canadá, né? Então, essa relação data lá de 1800 e bolinha, igual o Esteban comentou, e só vem crescendo, são de fato grandes parceiros comerciais. Mas se a gente para pensar no amanhã, né, o que a gente pode esperar para os próximos 50 anos dessa relação? 50 anos é um exagero, você tem licença poética aqui para falar os próximos 5 anos, o que você espera, qual é a sua perspectiva, né, para a relação entre esses dois parceiros? Não dê licença poética a um português, porque acho que há um ponto fundamental ligado àquilo que eu estava falando antes, que era a questão do gateway natural. O Canadá, para além da parte comercial de produtos, é um investidor, talvez aí a antiguidade é um posto, de uma grande experiência aqui na América do Sul, sobretudo o Brasil. E como são economias de endowment de recursos muito semelhantes, em alguns pontos, a grande diferença é que o Canadá, obviamente, está noutro estágio de desenvolvimento em muitas matérias, mas é um gateway natural de investimento, é um pool de investimento. O Brasil carece de capital e vai continuar carecendo de capital. E aquilo que está... Eu acho, uma das coisas que está mudando, o Brasil perdeu a última fase da globalização, o Brasil perdeu. Perdeu porque não se integrou na cadeia mundial de comércio. E isso foi de grande impacto aqui no país. Agora já não estamos nessa fase, estamos numa fase de fragmentação um pouco do mundo, e aqui essa fragmentação gera uma oportunidade para o Brasil, não só pelo endowment natural do Brasil, e eu estava falando dos créditos de carbono, mas gera uma oportunidade porque a questão da eficiência ela deixou de ser tão importante como foi.
Então, esse ser um gateway natural, por exemplo, a gente tem toda a temática do crédito de carbono. Quais são os desafios dos créditos de carbono? Eles não são uma classe de investimento, mas o que é isso? Eles não são... Há grandes problemas de fungibilidade, de integridade do crédito, de dar conforto, uma estrutura institucional aos investidores para criar, de facto, o mercado. Isso não estamos lá. E aí o Canadá, por exemplo, pode ser um gateway muito interessante aí. Eu falei na União Europeia e no Canadá, porque são jurisdições onde é mais fácil implementar novas regras. O processo político de regulatório, ele é mais simples. E então isso gera uma grande... E isso vai ser preciso regulação. Eu, aliás, não vejo mercado de carbono sem haver algo parecido àquilo que se fez nos estándares de contabilidade, àquilo que se fez no Banco de International Settlements. Eu não vejo muita escapatória aí. E isso vai preciso haver jurisdições rápidas a implementar regulatório. E como o Canadá tem uma pool de capital grande, entende de muitos dos setores que aqui são relevantes para o Brasil, falando de mineração, falando de floresta, aí pode haver... Essa é uma ligação que eu acho de grande potencial entre o Canadá e o Brasil. Legal, obrigado, Diogo. Esteban, se você pudesse também dar uma perspectiva, do seu ponto de vista, obviamente, da Brookfield, como você enxerga essa relação para o futuro próximo, /50 anos? Eu vou te falar que a Brookfield acredita muito no Brasil. Isso é verdade. Assim, a gente... É fácil ver percalços e ser crítico, mas a Brookfield está há muito tempo aqui e há muito tempo acredita e vai continuar acreditando. Então, assim, é uma relação de apoio e busca de oportunidades. Então, fazendo aqui um paralelo ao momento que a gente está vivendo, né? Que você pensa aqui um momento geopolítico delicado globalmente, inflação alta, potenciais desacelerações econômicas que a gente está vivendo em vários países. Isso, obviamente, é um risco, mas também é uma oportunidade. Então, o Brasil tem os ciclos um pouco mais acentuados que muito o Canadá, obviamente, mas eu acho que quando você tem uma presença local, você sabe o que você está fazendo, você sabe onde é que você está financiando, né? Que setor você acha que é o ganhador de longo prazo, mais fácil você ser um otimista e mais fácil você realmente buscar oportunidades que alavanquem tanto os teus investidores quanto o país, né? Acho que um pouco esse é o espírito da coisa. Acho que, por último, acho que a Brookfield tenta sempre buscar o ângulo onde ela tem um valor a agregar, né? Um deles é o horizonte de longo prazo, né? Você tem um horizonte de longo prazo aliado à capacidade de você ser um operador, ou seja, você conseguir capitanear aquele investimento de forma direta para gerar, para maximizar o valor desse ativo a longo prazo, e, por último, ser um alocador de capital em larga escala, né? Escalável, ou seja, com fundos que podem realmente entrar no Brasil e fazer diferença em vários setores. Eu acho que esse conjunto nos torna otimistas nos próximos 50 anos e buscando ângulos realmente de apoio aos investimentos nos setores que a gente entende. Legal. Só para tentar entregar aqui o painel no horário, mostrando a influência britânica aqui no Canadá, acho que se a gente pudesse, talvez, Maíra, falar... Não, toma o seu tempo aí. Se você pudesse também falar um pouco da sua perspectiva. Não, bom, pela perspectiva, eu falo da Ethos, até pegando um pouquinho carona no que o Esteban colocou, e recentemente, na sexta-feira, o nosso CEO, Carlos Santos, ele deu uma entrevista com um jornal, a imprensa local, e ele até colocou uma frase interessante, né, que o Brasil ele deixou de ser uma promessa para nós de investimento enquanto mercado, ele passou a ser uma certeza. Então, acho que isso resume muito o nosso espírito em termos de perspectiva do Brasil. Nós estamos muito positivos,
temos aí, apesar de ser uma empresa recente, capacidade de análise de mercado, de risco, de investimento, onde a gente não vê esse risco, muito antes pelo contrário, a gente enxerga todas as oportunidades e eu acredito que, e falo em nome da própria Ethos, né, que a gente vai intensificar e temos que intensificar os investimentos em infraestrutura. Acredito que há também uma necessidade, ainda assim, nos próximos anos, para a energia renovável, seja ela qual for a matriz, porque isso vai mudando, né, ao longo dos anos. Temos também uma preocupação em fazer um investimento no agronegócio, que eu acho que eu não dei aqui a devida evidência no painel de hoje, mas é um setor que a gente tem investido massivamente no Brasil e procuramos também parcerias para fazer investimento no Canadá, até mesmo porque o crescimento da população e da renda per capita, né, nos países emergentes aí, ele vai naturalmente trazer uma demanda maior por alimentos, que eu acho que quando, né, aumenta-se uma renda per capita, a primeira necessidade a ser suprida é de mais alimentos e depois de alimentos de qualidade. Então, nós não podemos perder o foco nesse setor, que a gente entende que seria importante estar alocando os nossos investimentos, os nossos recursos. E, por último, quando a gente fala aí no horizonte mais longo, é focar justamente no que estava sendo debatido no painel anterior, no painel número 1, que a gente estava tratando aí de inovação e tecnologia. Isso é importantíssimo para os próximos anos. Eu acho que há um deslocamento, né, dos investimentos que tem que ser feito para que a gente possa avançar e enfrentar essa nova era. Então, é nessa perspectiva, é com esse farol que nós enxergamos aí a economia para que a gente possa avançar aí nas nossas estratégias. Legal. Quer falar? Sim, eu quero falar, Vamos sim, lá. somente para acrescentar uma coisinha. Acho que, verdadeiramente, a gente tem economias similares, mas tem desafios também que são parecidos, né? A gente, acho que todos falamos do tema do meio ambiente, acho que temos tecnologia em Quebec e em Canadá que a gente pode utilizar para ajudar a esse impacto, minimizar esse impacto do meio ambiente. Acho que também o Canadá é um modelo que a gente já teve os desafios que vocês que aqui no Brasil vão ter. Por exemplo, a gente estava falando da importância do setor da agroindústria. Para a gente também é importante, mas a gente teve um problema de mão de obra, de ter a mão de obra pronta para trabalhar no agronegócio. Aqui a gente está começando a ver esse fenômeno. Então, as tecnologias de automação também para o agronegócio são relevantes. Então, é um setor bem relevante também. Se a gente pensa no envelhecimento da população, o Canadá já passou por isso. Então, é importante também desenvolver parcerias, porque a gente no Canadá possa compartilhar essa experiência com o Brasil, possa compartilhar essas tecnologias que já tem desenvolvido para atacar as problemáticas, os desafios canadenses, para que vocês aqui no Brasil possam beneficiar disso, né? Então, é isso, um olhar bem focado na inovação, bem focado no desenvolvimento de parcerias e relações ganha-ganha, win-win, que a gente quer favorecer. Então, acho que é bem relevante também, com um olhar bem o futuro, né, dos desafios que a gente já enfrentou e que provavelmente o Brasil vai enfrentar nos próximos anos também. Legal. Obrigado, Margarida. Então, aqui a gente encerrou essa parte de perguntas e respostas aqui entre os painelistas. A gente abre a sessão de perguntas e respostas para a plateia e para o grupo. Eu tenho uma pergunta aqui, mas vamos seguir a ordem da plateia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Lucas, estou à frente da Clear Renewables, que é uma clean tech ali de Vancouver. Nosso foco é na gestão de risco para ativos renováveis. E a minha pergunta vai justamente nesse nível, né? A gente tem uma expectativa já de aumento de 1,5 grau da temperatura. Já recentemente saiu um relatório que é capaz que a gente chegue nesse nível já em 2026. Os nossos esforços para mitigação do aumento de temperatura na Terra, eles estão sendo muito aquém do necessário. E em 2013, se eu não me engano, de há uns anos para trás, foi feito um relatório pelo me engano, a Associação Internacional de Energia, pelo EIC,
onde se estabelecia que para a gente resolver o problema voltado para o aquecimento global, a gente precisaria triplicar o investimento na transição energética até 2030. Só que a gente tem um cenário onde há um risco elevado, as tecnologias são novas, a primeira turbina eólica ela está rodando no Brasil, no mundo não tem 40 anos, os riscos são desconhecidos, o custo da energia no Brasil, por exemplo, ele é baixo. Então, a minha pergunta que eu quero fazer até de uma forma mais ampla é: como que a gente consegue, de um lado, atender uma demanda de transição energética, ou de investimentos para esse tipo de transição energética como um todo, e fazer a conta fechar? Acho que a pergunta ela vai nesse nível. Como que a gente mitiga o risco e faz a conta fechar do ponto de vista de tornar o objetivo do planeta atendível, por um lado, mas também que os negócios eles sejam sustentáveis, que a conta ela feche a longo prazo. Estou entendendo uma pergunta aberta aqui para quem quiser responder, né? Senhores e senhoras, fiquem à vontade. Só algumas notas rápidas. Eu, como economista, na base, grande parte dos problemas que você focou tem a ver com a falta de precificação. Isso não vai, é insustentável continuar. Ou seja, a gente tem desmatamento porque a árvore em pé ela não está precificada, há só árvore no chão. Se a árvore em pé tivesse precificada, não havia tanto desmatamento. E por aí vai. Esses são os problemas. E isso é uma questão de, em muitos casos, misallocation na própria economia. Em segundo lugar, por isso eu não acredito que há uma incompatibilidade entre economia e sustentabilidade. Essa incompatibilidade vem da má precificação em muitos casos. Quando você começa a precificar bem, o problema desaparece. O setor imobiliário é muito ilustrativo disso. No setor imobiliário tudo tem preço. O concreto tem preço, o cimento tem preço, o aço tem preço, a locação tem preço. Então, há uma transparência total na precificação. E fica muito evidente o quão vale a pena você investir em ter o seu edifício mais eficiente, por exemplo. Porque aí, ok, você tem um custo de retrofit, mas você vai lá na frente pegar NOI no seu ativo. E esse custo de retrofit hoje está baixando pela tecnologia. Então, o mercado imobiliário é um bom sinal disso, da transparência. Por último, a gente falou, um dos grandes problemas é um problema da ação coletiva, não é? Aquela história do sapo que você coloca na panela de água quente, vai aquecendo a água devagarinho, ele nunca sai da panela. Ele morre na panela. E nós temos um problema da ação coletiva. E no problema ambiental, que é um problema, porque ao mesmo tempo há um livro muito interessante do Moisés Naim, que é um cientista político venezuelano, no início deste século, que ele fala do fim do poder, ou seja, o exercício do poder, seja ele nas empresas, nos governos, nas estruturas, ele está cada vez mais fragmentado. Então, isso gera um problema de fragmentação que você vê na sociedade e tudo mais. Isso gera um problema de ação. E como a própria realidade ela hoje não é consensual, não é? Isso dificulta muitas ações. Então, o que você tem, a gente hoje fala do clima como se ele fosse acontecer, você fala, vai acontecer Não, os efeitos da gente não ter, da gente estar a aquecer 1,5 graus, eles já estão presentes, eles já estão hoje, não é um problema do futuro. A gente fala como se ainda fosse um problema do futuro. Não é mais um problema do futuro, ele está acontecendo hoje. A gente é o sapo na panela, onde a água está aquecendo e a gente continua na panela. Mas ele está tudo acontecendo hoje já. Eu agradeço a pergunta, porque ainda tinha esquecido de falar, né? Para Quebec, acho que Quebec é um modelo bem interessante de como rentabilizar os esforços para a diminuição de emissões, a proteção do meio ambiente. A gente tem bem focalizado os esforços nisso, né? A Investissement Quebec, uma agência de desenvolvimento econômico, tem programas para as empresas que elas possam fazer a transição
a diminuição das emissões do meio ambiente. A gente também tem reforçado nos ecossistemas, por exemplo, eletrificação de transporte, hidrogênio verde. Agora também a Quebec tem a pretensão de ser um cluster, de desenvolver um cluster da bateria de lítio bem reforçado. Então, é isso. A gente tem apostado muito por desenvolver essas áreas, hidrogênio verde, eletrificação de transportes, baterias. A gente tem investido muito recurso para ajudar em isso e ainda posicionar-se internacionalmente para trazer recursos internacionais e acrescentar ainda mais a relevância desses setores. Então, acho que é importante investir nessas áreas, apostar pelo desenvolvimento sustentável, e acho que Quebec é um muito bom modelo a seguir. Então, fico à disposição se vocês gostariam de conhecer mais sobre como o Quebec está fazendo para desenvolver esses setores, tá? Respondeu? Beleza? Como a gente tem pouco tempo, essa pergunta é muito complexa. Assim, o que eu poderia te dizer é que acho que tem forças a favor e contra, né? A favor, acho que tem muita gente colocando capital para trabalhar nesse sentido. Isso barateia energia, você tem os produtores de placas solares, as pás eólicas, ou seja, tem muita gente alocando capital nisso, então a oferta está vindo. Por outro lado, eu acho que a gente não pode se iludir. Tem um sobrepreço a se pagar no limite, né, para você fazer essa transição energética. Acho que, pelo menos a minha visão aqui particular, é muito difícil a gente acreditar que isso vem de graça, né? Assim, a questão é se a sociedade está pronta para pagar esse custo extra ou não, né? Acho que isso vai determinar a velocidade dessa transição. Mas quanto mais as pessoas entenderem que você tem que ter eventualmente um subsídio, você tem que ter eventualmente, né, algum tipo de custo para migrar de uma economia de carbono que está aqui há 100 e poucos anos e funcionando muito bem, eficiente e barata, para algo novo, até o novo ser tão competitivo quanto o velho, isso toma tempo. A questão é se a sociedade vai ter tempo, vai ter a disposição de esperar esse tempo. Esperamos que sim. Acho que o mercado está fazendo a parte dele, que é acelerar os investimentos, baratear os custos de produção, mas isso, obviamente, tem um descompasso natural como em qualquer mudança brusca de tecnologia. Acho que essa é um pouco a visão que eu tenho. Dá tempo de mais uma? Cadê a Daniela? Ela que manda. Ela já me deu o microfone. Vamos lá, aqui. então, vamos lá. A minha é mais rapidinho. Vicente, a minha pergunta seria mais para Ethos e para Brookfield. Primeiro, eu fiquei bastante impressionado com o número que a Brookfield administra, não tinha essa noção. E obrigado a todos aí, muito aprendizado aqui nesse painel. Agora, minha pergunta é o seguinte, a gente está tentando ver 50 anos à frente, né? E eu imagino que vocês dois tenham ativos ilíquidos, né? Ativos alternativos, que, por exemplo, plantação de florestas, por exemplo. Não sei se vocês têm esse tipo de ativo. E nesse mundo de incertezas e volatilidade, principalmente no Brasil, nem tanto no Canadá, o que vocês imaginam daqui para frente desses ativos alternativos com um longuíssimo prazo, como, por exemplo, florestas? Bom, Vicente, eu agradeço a pergunta, mas assim, só para remodelar, a Ethos, diferentemente da Brookfield, ela não faz o investimento direto, então nós não temos esses ativos. De fato, a gente tem o nosso funding que decorre do mercado de capitais, tá? E como modelo de negócio, parte dos nossos lucros na própria atividade financeira, a gente destina 20% para Project Finance. Então, a gente seleciona projetos, seja em área de infraestrutura, agronegócio, mineração, energia renovável, são esses os projetos que a gente normalmente avalia para fazer investimento em forma de dívida e receber o capital de volta, ou seja, a gente não entra no negócio propriamente dito. Então, assim, eu acho que isso aí, eu passo aí a bola para o Esteban, que eu acredito que a Brookfield tem mais condições aí de avaliar em termos, né, e de estar fazendo esse comentário. A gente não tem esse ativo florestal mais, a gente inclusive teve no passado, mas se eu bem entendi sua pergunta, em termos de liquidez,
como gerar liquidez de um ativo ilíquido no longo prazo, né? Um pouco isso. Eu acho que, para ser sincero, tem a ver com o país que você está alocando capital, na minha visão. Ou seja, se o país dá certo, se o país cresce, né? Se o país gera oportunidades, mais gente vai olhar aquele país e mais troca de mão vai ter naquele ativo que é ilíquido hoje, né? Por natureza, é um ativo de longo prazo ilíquido que não tem necessariamente um mercado imediato, muitas vezes. Então, assim, acho que aí entra um pouco da seleção de países, né? A Brookfield busca um risco não diversificável, é quando você, digamos assim, você entra num país que no país errado, vamos dizer assim, onde o sistema político é instável, onde o respeito aos contratos não existe. Então, assim, são riscos que você não consegue redear no limite. Então, esse país potencialmente não vai ter o mesmo crescimento econômico de um país que segue um rito um pouco mais de mercado, vamos dizer assim. Então, eu acho que um pouco isso do resumo. A gente, né, os países que a gente, né, entende que eles têm potencial de crescimento e a gente vai crescer junto com eles, eles vão gerar oportunidades tanto de investimento como de desinvestimento ao longo do tempo. O Timber, inclusive, foi um ativo nosso relevante que a gente desinvestiu tem pouco tempo e, apesar de líquido, a gente conseguiu desinvestir num preço muito atraente, com um retorno funcional para os investidores. Maravilha, beleza. Quase tomei um puxão de orelha, não foi puxão de orelha, mas foi solicitado aqui para a gente encerrar. Eu só queria avisar que o Luiz Carlos fez uma pergunta aqui no chat para o Guilhão. Eu vou passar para ele depois, uma tarefa, eu acho. Mas, enfim, Luiz Carlos, depois a gente entra em contato com você. No mais, queria agradecer a todos os painelistas, muito obrigado. Compartilho da visão do Vicente, para mim foi muito enriquecedor. Acho que tivemos, de fato, pontos bem relevantes para levar para casa, para pensar. Muito obrigado a vocês e obrigado pela paciência de todos também. É isso. Em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, os nossos agradecimentos ao moderador deste painel, Henrique de Palma. Convido a todos a se dirigirem ao centro por uma foto. E nestes momentos finais do nosso evento, a CCBC salienta o quão importantes são as parcerias construídas nesses 50 anos. Dentre elas, uma das mais memoráveis é a que foi fechada em 2022 com a BCCC, Brasil Canada Chamber of Commerce. E hoje temos a satisfação de receber uma mensagem de vídeo do presidente Peter Hawkins, presidente da BCCC. Canada Chamber of Commerce, and on behalf of our BCCC Chamber, it is with great pleasure that I congratulate our sister chamber, CCBC, on their 50th anniversary. Developing and maintaining a long-term bilateral relationship can be challenging at the best of times, but as we have seen over the last half-century, there are ways to rise above the noise to focus on our strengths, of committing to best business practices, introducing new business sectors to the Brazil-Canada relationship, and treating all parties with respect and goodwill. Over the past few years, with Ronaldo's leadership, our chambers have gotten closer and found ways to overcome differences that have resulted in new opportunities for Canada and Brazil. Our relationship with Stefan has made communication even better, and our wonderful shared Western director, Patricia Hosa, has really elevated the presence of Brazil in Western Canada. She is gold. Our new BCCC Executive Director, Adriana Gartner, and I look forward to the next 50 years with even greater cooperation. We hope your celebration is a huge success. All the best. Também com uma alegria enorme, nós recebemos um vídeo da Martine Biron, ministra das Relações Internacionais e da Francofonia do Canadá. Ela é a ministra responsável pelo Estatuto da Mulher.
Martine Biron possui mestrado e bacharelado em Ciências Políticas e, durante 30 anos, trabalhou como jornalista e analista política. Entrou na política em 2022 para servir o Quebec e contribuir para o seu desenvolvimento econômico. E nos mandou uma mensagem que veremos a seguir. Bonjour à tous, hi everyone. Depuis plusieurs décennies, le Québec entretient des liens d'amitié avec le Brésil. Le Bureau du Québec à Sao Paulo est la pierre angulaire de cette relation. For decades, Quebec has maintained friendly ties with Brazil. The Quebec office in Sao Paulo is the cornerstone of this relationship. For 60 years now, our offices abroad have enabled us to develop and maintain an important trade relationships based on respect and governments and partners, including Brazil-Canada Chamber of Commerce. Le Québec est aussi le vaisseau amiral de la langue française en Amérique. À cet égard, nos partenaires francophiles et francotropes, comme le Brésil, sont des alliés précieux. Quebec is the flagship of French language in Americas. To that end, our francophile and francotropic partners, such as Brazil, are allies. Our diplomatic policy has two main pillars. First, economic diplomacy, and secondly, identity diplomacy. On economic diplomacy, in 2019, Quebec made an economic shift. It has become essential for our diplomats and their teams to increase Quebec exports as well as foreign investment in Quebec. Le Brésil est un marché important pour le Québec. Brazil is an important market for Quebec. We want to grow our trade here, and Quebec companies need to get to know your vast market better. Notre deuxième sphère diplomatique est notre diplomatie identitaire. Nous sommes un État laïque, francophone et égalitaire. Our second diplomatic sphere is identity diplomacy. It represents who we are as Quebecers. We are a secular, francophone, and egalitarian state. French is the third most common language of business. It is spoken by over 320 million people worldwide, including some 620,000 Brazilians. I am convinced that Quebec can contribute a great deal to Brazil and other nations of the world, just as much as it can learn from them. Bravo à la CCBC pour votre 50e anniversaire. Congratulations to the BCCC on your 50th anniversary. Ciao. E antes das considerações finais do nosso presidente, nós gostaríamos de agradecer a todos os presentes que continuaram firmes conosco até agora, agradecer também o patrocínio da Travel Plus, Air Canada, FCR Law, Genetec, Brookfield, BRP, Sescom Barrier Advogados, Etos Asset, Lifetime e Nutrim. Agora sim, convidamos ao palco para as considerações finais o presidente da CCBC, Ronaldo Ramos. Obrigado. O real estate já está rolando aqui. Eu fui informado que ele vai cobrar aluguel pelo espaço dele. Gente, que privilégio enorme, né? Que coisa maravilhosa que é poder estar aqui nesse momento, falando ou compartilhando com vocês as minhas considerações finais sobre esse evento. O meu sentimento mais importante nesse momento é de gratidão. Gratidão a todos os participantes, gratidão aos palestrantes que abrilhantaram esse evento com tanto conteúdo específico, geral, transversal, e nos trouxeram tantas reflexões e novas informações. Agradecimento às delegações diplomáticas que estão representadas aqui, da província do Quebec, da província de Alberta, do próprio governo do Canadá, na pessoa do senhor embaixador. Agradecer também a presença do Stéphane Delarue, nosso presidente da Chambre em Montreal, Michelangelo, Patrícia e todos os demais. Eu tenho boas notícias para vocês.
Eu não vou fazer o wrap-up que normalmente eu costumo fazer, então a reunião já está acabando. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mais uma vez agradecer a todos e convidá-los aos próximos eventos da Câmara. Em terceiro lugar, fui autorizado a convidar a todos e a cada um de vocês que participem da nossa festa de 50 anos aqui no B32, que é walking distance daqui, começará às 19 horas. E aguardo todos lá, espero poder mais uma vez compartilhar esse momento de muita felicidade para nós todos. E até já. Obrigado, Ronaldo. Tem mais algumas coisinhas aqui para falar para vocês, que nós chegamos ao final desse emocionante Summit Brasil-Canadá 2023. Nós gostaríamos de pedir a vocês que nos ajudem a melhorar os nossos serviços, respondendo à nossa pesquisa de satisfação. Em nome de toda a equipe organizadora CCBC, nós gostaríamos de expressar o mais profundo agradecimento para os nossos ilustres palestrantes e painelistas, que compartilharam os seus conhecimentos e insights valiosos, enriquecendo as discussões e proporcionando uma visão abrangente das perspectivas e tendências que moldarão o futuro. Esperamos que tenham adquirido novos conhecimentos, estabelecendo conexões valiosas e encontrado inspiração para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o futuro nos reserva. Parabéns, CCBC, pelos 50 anos, que continue a trilhar caminhos de sucesso junto a seus associados. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença e a todos uma ótima festa.